Fala assim. Eu espero que esteja sem. Meu avô morreu querendo fazer uma turquia. Fez a turquia e Mas aí, na linha de espírito, tem que pode voltar aí, né? Para terminar esse vídeo. se a música adventista, o cara vai voltar, ele voltar na família encarnação e na barraia. Ele pode voltar uma barraia, ele pode estar correndo um risco de estar matando Vamos parar isso aqui. Depois eu marco aqui. nunca viu não, esse momento não. Apoio. É vinho ou é vinha? É melhor do que vinha. Não, mas tem que ter os dois. Tem que ter a vinha e tem que ter o vinho. Porque sem a vinha não vai vinho não. Então, Primeiro vem a vinha, aí depois vem o vinho. Parece bom pra ele. Mas não fica essa pessoa de novo. Você tem com ele. Pegaram o pé daqui, cara. Sabe? amanhã só. Então, de tarde, eu acho. Senta aí. Isso que eu digo, não, não pode ali. Não, senta aqui. Senta aqui, mas se você tem um problema na escola, pode ser na Bahia. Na minha não. Mas você tá aqui. Isso que morreu na restauração, na igreja. Ele vai estar aqui. Ninguém sentado com a bola. Sabia dividar. É bom porque ele passa um pouquinho pra mim. Passa você. Cadê o veterinário? Tava falando. Veterinário nessa cadeira. Aniversário é hoje, hein? Tem aí a cadeira. É aquele não? É aquele ali, ó. Não fala comigo, não. Só faz assim, assim. Vem, Jura, pra cá, nessa cadeirinha. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos nos preparar ouvindo as palavras do Salmo 134. A obra do Senhor diz: Bendirei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião que abençoe o Senhor, Criador dos céus e da terra. Vamos nos colocar de pé e, conforme o Salmo 124, versículo 8, fazermos o nosso voto. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar com alegria o hino 50. O hino 50, página 68, o hino 50, Santo, Santo, Santo. Hino 50. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor,
Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Os irmãos podem sentar. Vamos nesse momento nos dirigir em oração, dar graças a Deus pelo culto e que Ele nos abençoe. Oremos. Nosso Deus e Pai que está no céu, louvado e exaltado seja teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela tua bênção que tem derramado sobre o teu povo aqui na terra. Tu tens sido misericordioso para conosco. Tu tens sido um Deus bom e maravilhoso e tem abençoado a tua igreja de maneira que a cada momento ela cresce. E nesse momento, Senhor, queremos orar pela nossa congregação missionária de Fortaleza, rogar a tua bênção sobre a vida de Joaquim, de Diana e de Nádia. Essas três pessoas, Senhor, estavam fazendo a sua profissão de fé e tendo aquele contato direto contigo, Senhor, a partir de agora, dedicando as suas vidas para te servir de maneira até a tua volta, ou até eles falecer, ou seja, de maneira eterna. Rogamos também a tua bênção sobre a congregação de Caruaru, também sobre a nossa congregação de Alberto Maia, sobre a nossa confederação, Senhor, cada igreja, cada congregação, sobre as igrejas fiéis nesse nosso país tão grande, de dimensões continentais. Que o Senhor possa derramar da tua graça, e não só no nosso país, mas mundo afora, a tua igreja visível aqui na terra. Nos abençoa, Pai, e nos dá aquilo que é necessário. Mais uma vez rogamos a tua misericórdia sobre os nossos irmãos enfermos que não estão podendo cultuar aqui. Que o Senhor possa fortalecer nem aqueles que estão fracos na fé. Ser com eles, Pai. Fortalece. Tem misericórdia do nosso irmão que irá trazer a leitura da palavra. Abençoa a leitura e a pregação do Santo Evangelho. Porque assim tu serás glorificado, Senhor. E assim tu edificarás a tua igreja. Perdoa nossos pecados, Pai. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, agora de noite teremos a pregação do texto, Salmo 125 ao texto, mas antes vamos fazer a leitura em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 9. Primeira Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardado pelo poder, de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que
o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Agora vamos para o nosso texto, que é o Salmo 125. Salmo 125. A palavra do Senhor diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor, juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Até aqui. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, esse salmo faz parte do grupo de salmos de degraus que os israelitas eles costumavam cantar durante as viagens a Jerusalém para participar das grandes festas de Israel. Era uma viagem à casa do Pai. E embora morassem na terra da promessa, o povo de Deus ainda esperava pela pátria celestial. E quando os israelitas cantavam os salmos de degraus, eles se lembravam que eram peregrinos. E cada salmo ele apresenta diversos aspectos da sua peregrinação. O Salmo 125, por exemplo, ele trata de um aspecto particular que marca a viagem dos peregrinos até a casa do Pai, que é a segurança. Os ímpios ameaçam constantemente os peregrinos, mas o Senhor é a proteção, o Senhor é a segurança do seu povo durante a viagem até o céu. E o contexto histórico do Salmo, ele é indicado no versículo 3 do nosso texto, que diz: o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Então, o cetro dos ímpios, ou seja, o cetro da impiedade. E essa expressão, irmãos, ela indica que Israel estava sofrendo uma opressão debaixo do governo de homens maus, provavelmente na época em que esse salmo foi escrito. Não dá para a gente saber exatamente quando o salmo foi escrito, o Salmo 125. Ele pode ter sido escrito durante o tempo em que Israel ou Judá, mas provavelmente, estava debaixo de dominação estrangeira ou debaixo do governo de reis que eram maus, que se sentaram no trono de Israel ou no trono de Judá. Se você vê os dois livros de Samuel, os dois livros dos reis, das crônicas, você vai ler sobre muitos reis que eram maus aos olhos do Senhor Deus. Em qualquer um dos casos, ou seja, quando homens ímpios governavam ou quando o povo estava debaixo de opressão estrangeira, é tentado a se juntar às suas impiedades, às impiedades que eles praticavam. E por isso, quanto mais ímpios forem os governantes, mais longo for o governo dos ímpios, maior será a opressão e maior será a tentação para os justos se juntarem a eles, aos ímpios.
E desse contexto sai a mensagem do Salmo. E a mensagem é: Deus preserva o justo em meio às opressões dos ímpios. Deus preserva os justos em meio à opressão dos ímpios. Mas, irmãos, versículo 1, ele mostra a firmeza dos justos na providência do Senhor. Eles resistem à opressão e são preservados apesar dos ataques dos governantes ímpios. E o versículo 1 diz: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Ou seja, os que confiam no Senhor, eles permanecem firmes, como assim está firme o monte Sião. Geração após geração, o monte Sião tem enfrentado tremores de terra, os efeitos da chuva, mas ele permanece lá. E assim também os que confiam no Senhor permanecem para sempre. O Salmo, ele não está falando de uma confiança no sentido de coragem ou ousadia para enfrentar o inimigo, mas no sentido de firmeza, de solidez, de segurança. Então, essa segurança, ela tem a ver com o fundamento em que os justos estão firmados. E qual é o fundamento que eles estão firmados? Os justos estão firmados no Senhor. Jesus falou sobre esse fundamento na história em Mateus, no capítulo 7, do versículo 24 até o 27. O Senhor, ele ensinou que se alguém for colocado em qualquer fundamento, não se sustentará por muito tempo. Mas o justo, ele é edificado sobre a rocha que é Cristo. E por isso permanece para sempre, apesar de todas as adversidades. Mas o versículo 2, irmãos, ele completa a imagem do versículo 1. Vamos ler o versículo 2. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, o Salmo, no versículo 1, ele começou falando sobre a firmeza do Monte Sião e prossegue falando sobre a proteção que Sião recebe dos montes que estão situados ao seu redor. Lembre-se que a cidade de Jerusalém, ela foi construída sobre o Monte Sião. Então, as montanhas que estão em volta de Jerusalém, elas serviam como um obstáculo natural que dificultava a ação dos invasores contra Jerusalém. Mas nem os montes, nem as muralhas de Jerusalém, e nem mesmo os exércitos de Israel podiam oferecer segurança bastante para que a cidade estivesse protegida contra os ataques dos inimigos. Irmãos, Israel sabia disso. Israel sabia e por isso cantava sobre a sua verdadeira proteção. E no Salmo 127, o versículo 1 diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, aqui no Salmo 125, Israel cantava: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. É a presença todo-poderosa do Senhor que garante a proteção dos justos. E uma descrição belíssima dessa proteção do Senhor aparece em 2 Reis, no capítulo 6. Certa vez, o rei da Assíria enviou tropas para Samaria para prender o profeta Eliseu. Porque todas as vezes que os assírios montavam uma emboscada contra Israel, Eliseu revelava os planos dos assírios ao rei de Israel e Israel escapava. Então, quando o servo de Eliseu viu a cidade que estava cercada pelo exército assírio, ele ficou apavorado e ele correu para Eliseu dizendo: ai, meu senhor, que faremos? E sabe qual foi a resposta de Eliseu? A resposta de Eliseu mostra que o profeta não temia
os inimigos, porque ele tinha grande confiança em Deus. E ele disse: mais são o que estão conosco do que o que estão com eles. E depois disso, o profeta Eliseu orou ao Senhor, e os olhos do moço foram abertos, e ele viu os cavalos e os carros de fogo em todo o monte, e não só apenas ao redor da cidade. 2 Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. Assim também o Senhor permanece em volta do seu povo. Quando os ímpios se levantam contra o povo de Deus, os justos podem ter plena confiança de que Deus está ao redor para protegê-los. Mas, apesar da segurança que Deus é para o justo, há perigos reais nesse mundo, irmãos. Veja que o final do versículo 3 mostra que quando os justos são submetidos a opressões dos ímpios por um período muito longo, a sua confiança pode ser afetada. Há o risco de enfraquecimento da confiança e também o perigo dos justos se juntarem às mesmas impiedades dos pecadores. Governos ímpios estão sempre procurando impor a sua impiedade sobre o povo, não apenas induzindo-os ao erro, mas por vezes obrigando a seguirem as suas impiedades. Quanto pior for o governante, mais o povo sofrerá. Um exemplo claro dessa situação foi o reinado do perverso rei Acabe, que governou sobre Israel durante 22 anos. E Israel naquele momento já estava bem enfraquecido espiritualmente por causa dos maus reis que antecederam Acabe. Mas Acabe levou a impiedade dos seus anteriores a um nível absurdo. E para piorar as coisas, ele se casou com uma mulher estrangeira tão ímpia quanto ele, que foi Jezabel. E os conselhos que Jezabel davam levaram Acabe a aumentar ainda mais a opressão sobre o povo de Israel. Ela causou a morte de Nabote para que o seu marido pudesse se apossar da vinha dele. Ela perseguiu o justo até só restarem 7.000 em Israel. Você pode ver em 1 Reis, capítulo 16, versículo 29 até o capítulo 22, versículo 44. E não é só isso, sem contar as suas idolatrias e as suas outras maldades. Então o povo de Israel, naquele momento, gemia terrivelmente debaixo do governo desse rei ímpio que foi o rei Acabe. E o livro de Provérbios, irmãos, ele nos dá uma descrição sombria da angústia dos justos que sofreram debaixo do governo de reis ímpios. Você abrir a sua Bíblia em Provérbios, no capítulo 29, no versículo 2, você vai ler: quando domina o ímpio, o povo suspira. No capítulo 28, no versículo 28, diz: quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Ainda em Provérbios, capítulo 29, no versículo 2, quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Veja que contraste grande entre os governos ímpios e o governo dos justos. Debaixo do governo dos ímpios, não há uma plena liberdade para você poder servir a Deus. A alegria, ela é retida. A injustiça, ela prolifera. Os justos se escondem. Reduz-se o número dos santos. E é por isso que o Senhor promete que o cetro dos ímpios não permanecerá para sempre sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Versículo 3 do nosso texto.
E ao mesmo tempo, o Senhor Jesus repetiu essa promessa quando ensinou que por amor dos escolhidos, o tempo da tribulação é reduzida, em Mateus capítulo 24, versículo 22. Então, o governo dos ímpios é interrompido. Outra coisa que nós aprendemos com esse salmo é que Deus concede livramento e salvação como resposta à oração do justo. Veja o versículo 4, Salmo 125, 4. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Ao cantar esse salmo, o povo de Deus agora invoca o Deus da aliança, o Deus Yahvé, para que os livre das mãos dos ímpios. Porém, essa frase, faze o bem, ó Senhor, não significam que os justos aqui não sofrerão opressão. Não. Os justos sofrerão opressão dos ímpios nesse mundo. Isso aqui significa que o Senhor conservará o justo no estado de salvação, apesar das opressões que eles sofrem dos ímpios. Então, enquanto que os ímpios e os demais pecadores, eles sofrerão eterno banimento para longe da face do Senhor e da glória do seu poder. E você pode ver isso em vários textos na Bíblia. Mateus capítulo 25, versículo 42, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, e até em Apocalipse capítulo 20, nos versículos 10 e 14. Então, os ímpios, irmãos, eles podem até causar um sofrimento temporário aos justos, mas ao final são eles que provarão o castigo eterno, os maiores castigos e os maiores sofrimentos. Mas esse versículo ainda diz mais: paz sobre Israel. Nesse caso aqui, a paz, ela descreve as bênçãos do relacionamento que o povo de Deus desfruta da união com o seu Senhor. Essas bênçãos acompanham o povo de Deus em todo o tempo da sua jornada aqui nesse mundo. Mas a plenitude dessa paz, ela ainda assim será alcançada. Uma paz que o povo de Deus já conhece, mas que ela será completada no dia de Cristo. Esse estado de completa paz, ela marcará um tempo em que os ímpios não mais estarão nesse mundo e o pecado não mais perturbará a comunhão com Deus, a comunhão entre o Deus Santo e o seu povo. E o gozo que os justos eles já desfrutam em Cristo pela obra do Espírito Santo, ela será desfrutada de uma maneira plena, será plenamente nessa vida futura. Irmãos, eu quero trazer uma palavra final à igreja. Nós estamos às vésperas de eleições municipais. Nós temos o privilégio de participar da escolha dos futuros prefeitos e vereadores da nossa cidade. E eu quero que os irmãos se lembrem dos termos, do que nós temos ouvido nessa pregação. Quanto mais ímpio forem os governantes, mais opressão virá sobre a sociedade e também sobre a igreja. E quanto mais os governantes buscarem a justiça, mais liberdade e mais bem-estar desfrutará todo o povo, mas também a igreja. Nós sabemos que é uma realidade que muitos governantes não temem a Deus e que a solução para os males da nossa cidade também não vem dos governantes. Só tendo Cristo como o nosso Rei é possível desfrutar de um governo justo, de um governo próspero. Porém, se nós aplicarmos a mensagem desse salmo com sabedoria na hora que nós formos votar nas próximas eleições, a nossa cidade ela pode experimentar uma situação muito melhor
do que a situação que nós temos atualmente. Mas em todos os casos, a igreja deve guardar uma coisa: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firmes para sempre. Não importa, irmãos, o mal que os ímpios possam causar à igreja. Cristo é o grande rei. É o grande rei que está sempre à volta da cidade para guardá-la. O número dos salvos pode até ser reduzido a 7.000 por causa da opressão dos ímpios, como no tempo do perverso rei Acabe. Mas Jesus é rei que não fica sem reino e que não fica sem súdito. Você pode ver o capítulo 27 da Confissão Belga. Então a igreja de Cristo sempre existirá na presença do Deus Santo, mas os ímpios não. Os ímpios, os pecadores, eles desaparecerão da terra. Então, irmão, confiem no Senhor, protejam-se no Senhor, orem no Senhor, paz sobre a igreja de Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Com o hino 28, página 61. Aliás, perdão, irmão. Hino 27. Ao Deus de Abraão louvai, página 60. Hino 27. Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Senhor, que terra e céu
Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e Pai que está no céu, Tu que és, Senhor, a nossa segurança, a nossa fortaleza, a nossa arca. Sobre os ensinamentos do Teu Filho Cristo, é que nós firmamos a nossa fé, é que nós caminhamos todos os dias, é que nós nos esforçamos para mostrar a gratidão por tamanho presente que o Senhor nos deu. E mais uma vez queremos lembrar que foi um presente imerecido. Não fizemos e não temos nada que possa Te agradar, Senhor. O Senhor foi quem não permitiu que continuássemos pagando pelos nossos pecados. E entregou o Teu Filho amado na cruz do Calvário para perdoar todos os nossos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse amor, por essa misericórdia. Obrigado pela pregação que eu vim. Obrigado porque o Senhor, mais uma vez, nos fala que nós não devemos colocar toda a nossa esperança em homens, mas que nós devemos colocar em Cristo. E por mais que possamos sofrer e até perder a nossa vida aqui nessa terra, nós a ganharemos eternamente. Então, Pai, obrigado. Que esse amor e essa confiança esteja sobre nossas vidas durante toda essa semana, quando estivermos enfrentando as nossas lutas, as nossas dificuldades, quando estivermos, Senhor, diante das tribulações. Que o Senhor possa fortalecer principalmente aqueles que estão enfrentando doenças. Muitos até desenganados, Senhor, achando que não vai conseguir algo como a cura. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que cura segundo a Tua benevolência e a Tua vontade. Então, Senhor, abençoa cada um, dando a certeza de que se essa batalha for perdida aqui nessa terra, ela terá sido ganha eternamente. É por isso que nós Te louvamos. E é por isso que nós Te agradecemos. Por Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmão, chegou o momento de demonstrarmos a nossa gratidão por meio das ofertas. Enquanto o nosso diácono Marcelo recolhe as ofertas, vamos cantar o Salmo 134. Salmo 134, versão B, página 45. Bendizei ao Senhor todos, vós os servos do Senhor, e servis durante a noite em a casa do Senhor. Erguei as mãos no santuário e bendizei vós ao Senhor. De Sião te abençoe, Criador da terra e do céu. Vamos nos colocar de pé. Confessar a nossa fé usando o credo apostólico. O credo apostólico não pertence à Igreja de Roma, mas é um resumo daquilo que nós cremos sobre a palavra do Senhor. Todos aqueles que confessam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confesse comigo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai,
Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Vamos cantar o último cântico, o hino 94, Fortalece a Tua Igreja, página 82, hino 94. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, vivifica nossas almas, ó Senhor. Vem, concede por bondade em perfeita comunhão a pureza na doutrina, a constância na oração, purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor, purifica, purifica nossas mentes, ó Senhor. Dá amor, fé, esperança ao rebanho, bom Jesus. Prega teu evangelho e vive na eterna luz. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Santifica, santifica nossas vidas, ó Senhor. Recebam a bênção do Senhor e partam em paz para os vossos lares. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. O sermão foi preparado pelo pastor Lúcio Mauro,
pastor da Igreja do Grande Recife, missionária na congregação de Caruaru. Quero desejar a todos uma boa semana, que Deus vos abençoe e que derrame graça sobre as vossas vidas. Amém.